Convidamos a nossa irmã Simone, que fará a leitura da página. Da paz a todos, que Deus possa estar em nossos corações sempre. E para o nosso privado, vamos ler o livro Pão Nosso, de Francisco Canto Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 11. O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Está em Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos no recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. E se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Fechamos os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez nesta casa, pedindo o teu amparo, a sua proteção, que tu possas, através dos amigos espirituais aqui presentes, envolver a cada um de nós, que possamos escolher, Senhor, nesta noite, as palavras que o nosso irmão trará para nós e assimilá-las em nosso dia a dia. Pedimos também que possas envolver ao nosso irmão expositor da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós teremos o nosso teatro com o tema intitulado Ter Paz. Ok? Amiga, filha, quero te falar que eu não vou mais frequentar a casa espírita. Não quero mais. Calma, o que houve? Quer falar sobre isso? Então, eu vejo alguns comportamentos aqui que eu não gosto. Eu vejo algumas pessoas falando mal uma das outras, vejo pessoas no celular na hora do estudo, vejo pessoas dando justificativa para fugir das tarefas. Isso me incomoda muito. Calma, como eu já te disse. Faz o seguinte, se eu te pedir para fazer uma coisa antes de ir embora, você faria? Faço para você que eu me pedi. Tá bom, olha só. Pega esse copo com água, dê 3 voltas aqui na mesa do centro, tá bom? Mas não pode derrubar nem um pouquinho dessa água. É difícil. Aí depois você pode nos deixar, tá bom? Vai lá. Visita. Tarefa, vamos lá, gente, vamos contar com ela. É da tarefa. 3 voltas. Vamos lá. Não pode deixar cair a água, hein?
3. E aí, foi fácil? Foi. Então, me diz, enquanto você dava a volta aqui na mesa do centro, você viu algum irmão falando mal de alguém? Não vi. Viu algum irmão reclamando das tarefas? Não vi. E você conseguiu ver alguém olhando o celular? Não. Sabe por quê? Por quê? Eu não entendi. Você estava focada em não derrubar a água deste copo. E é assim que acontece com a gente no nosso dia a dia, principalmente aqui na casa espírita. Não entendi. Seguinte, presta atenção. Quando o nosso foco for no Espiritismo, no amor e no ensinamento do Cristo, colocando em prática esse aprendizado, não teremos tempo de ficar prestando atenção nos erros dos outros. Encontraremos em nós a paz que queremos ver no mundo. Faz sentido. Isso aí. Obrigada pelo esclarecimento. Olha só, mas reflita, tá bom? Reflita e que você encontre a paz que tem. Está sempre sonhando. Muito obrigada. Bem, meus irmãos, agora nós convidamos o nosso irmão, expositor da noite, nosso irmão Robson Tadeu, que é do grupo espírita Missionários da Luz, que fica localizado na Rua do Fomento, 600, aqui em Santa Cruz. Nós estamos iniciando o 4º mês do projeto educativo societário. Os tempos a paz promovendo o bem. É o tema do nosso texto. E o nosso irmão trará para nós o tema: a paz que queremos começa em nós. Vibremos com o nosso irmão Paulo. Queridos companheiros, amigos e irmãos, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer mais uma oportunidade de estarmos presentes nessa casa que nós frequentamos há bastante tempo, uma casa co-irmã, que eu trago assim no meu coração desde a época da minha juventude, e aqui nós passamos momentos de muitas alegrias, e é sempre uma satisfação muito grande aqui retornarmos. Gostaríamos de estarmos aqui mais vezes, mas o Alexandre não nos convida, então, mentira, brincadeira, ele convida, insiste, eu que corro pela tangente, mas dessa vez não teve jeito. Então a gente agradece essa oportunidade. As nossas palavras iniciais vão se fazer presentes também através de uma frase que eu gosto muito, e em todos os meus estudos eu tento fazer dessa frase a dinâmica do nosso estudo. É um ditado chinês que diz o seguinte: se dois homens estiverem caminhando pela mesma estrada, em caminhos, e se cruzarem no meio do caminho, e se cada homem estiver carregando um pedaço de pão, e ao se cruzarem, eles trocarem os pães, cada um vai continuar a sua caminhada com um pedaço de pão que ele possuía, ele passou para o irmão, e o irmão passou o dele para ele. Então cada um vai continuar a sua caminhada com um pedaço de pão. Mas se esses mesmos dois homens estiverem caminhando e no caminho se cruzarem e cada um trocar ideias, eles vão embora com duas ideias: a que ele possuía e a que ele recebeu do irmão. E esse também vai ser o nosso objetivo hoje, que nós possamos trocar ideias, que nós possamos trocar informações. E nesse sentido, eu tenho certeza que eu tenho muito mais a aprender do que ensinar, porque a única diferença de mim para vocês nesse momento é que eu tenho um planejamento aqui, mais ou menos, as coisas que eu vou falar, mas em termos de experiência, em termos de sabedoria, de repente quem está na plateia tem muito mais do que eu tenho certeza disso.
mesmo porque essa casa é uma casa que há muito tempo nós temos as nossas referências dentro do movimento espírita. Pessoas que frequentaram essa casa são pessoas que acrescentaram muito na minha vida, né, tanto doutrinária como na minha vida pessoal também. Poderia até citar nomes aqui da atual diretoria, mas vou fazer isso para não envanecer. Mas nós podemos citar, para vocês terem uma ideia, como eu fui feliz nessa casa com as pessoas que eu convivi. Leão Pereira, Ana Beatriz, Isaura, Tia Dilce, Xavier, e a gente já está falando aqui pessoas que agregaram muito na minha vida. E graças a Deus hoje eu tenho essa oportunidade de retornar aqui e tentar passar um pouquinho dessa nossa experiência, tanto dentro do movimento espírita, como também com relação ao tema que nós vamos estudar. A paz que queremos no mundo começa em nós. É um tema assim, muito atual, né? Muitos de nós falamos sobre isso, ouvimos as pessoas falarem sobre isso, mas infelizmente muitos de nós não temos essa noção exata da importância desse tema. Muitos de nós lutamos, entre aspas, pela paz, né? Falamos da paz, queremos a paz, mas o que nós fazemos para ter essa paz mundial? Então é isso que nós vamos tentar passar para vocês no dia de hoje. Tem uma frase para a gente começar que diz o seguinte: que a maturidade possa nos capacitar para conter a nossa violência íntima. Que a maturidade possa nos capacitar para conter a nossa violência íntima. Para que nós possamos ter uma paz mundial, é necessário que nós, antes de qualquer coisa, possamos conter a nossa violência íntima. Porque todo e qualquer ato de violência, quando ele existe, é porque essa violência, seja ela verbal, seja ela física, seja ela emocional, ela já existia no nosso interior. E nós apenas colocamos para fora aquilo que estava dentro de nós. Então é necessário que nós nos amadurecemos para que essa violência ela seja contida. E para que isso aconteça, é necessário que nós nos capacitemos através dessa maturidade. E se capacitar não significa ser uma pessoa perfeita. Tem uma frase que diz que o Cristo ele não escolheu os capacitados, ele capacitou os escolhidos. Se os próprios discípulos que seguiram Jesus, que continuaram, né, a pregação evangélica após, né, Jesus ter nos deixado através do desencarne, os próprios discípulos não eram pessoas perfeitas. Então, para que nós possamos divulgar a paz mundial, né, para que nós possamos divulgar, tentar, né, levar essa paz para o mundo, não significa que nós tenhamos que ser pessoas perfeitas. Significa que nós temos que nos controlar, nos policiar, amadurecer. E amadurecer não é fácil. E nós vamos ver. E o que é maturidade? Estado, condição, forma, função ou organismo de um estágio adulto, saber ou habilidade adquirida. Passa outro. E aí nós cometemos um pequeno engano quando nós achamos que esse amadurecimento ele vem apenas com a idade. E isso não é verdade. Tanto não é que na prática nós podemos ver isso. Tem crianças, tem adolescentes, tem jovens que são mais maduros do que os próprios pais.
verdade? Às vezes uma pessoa está lá evangelizando uma criança e ela é mais imatura do que aquela criança que está sendo evangelizada. Porque a maturidade, ela não vem com a idade apenas. Aí, conforme diz ali, a maturidade não vem com o tempo nem com a idade. A maturidade vem com as experiências da vida e com o amadurecimento diante da vida. Eu posso tirar o microfone aqui? Eu vou ficar mais à vontade. E se alguém estiver cochilando, aí eu vou até a pessoa, faço uma pergunta. Pode tirar o cochilinho, que às vezes a pessoa está cansada, o estudo às vezes é ruim também, aí a pessoa aproveita e vai embora. A maturidade ela não vem nem com o tempo nem com a idade, mas ela vem com as experiências da vida. E nem sempre também uma pessoa experiente é o significado de uma pessoa madura. Porque nós só vamos saber se a pessoa é madura quando ela pegar essa experiência e se amadurecer em cima daquela experiência que ela teve. Vamos, na prática, dar um exemplo. O Alexandre está dirigindo o carro dele aí na rua, aí tem um acidente. Aí o Alexandre desce, briga, aí o Alexandre vai lá e o rapaz que está no outro carro está armado, pega o revólver e dá um tiro no Alexandre. O Alexandre não desencarna, né? Graças a Deus. Aí o Alexandre passou os anos, o Alexandre dirigindo o carro tem um acidente. Se o Alexandre estivesse amadurecido com aquela experiência que ele teve, ele não iria agir da mesma forma. Ele já é uma pessoa de idade, já é uma pessoa experiente, mas é uma pessoa amadurecida. O que ele fez com aquela experiência que passava? Vai agir da mesma forma? Se agir da mesma forma, a experiência que ele teve não serviu naquele momento. Então ele vai lembrar, poxa, naquela vez aconteceu isso, vai dar, pede desculpa, tenta resolver da melhor forma possível, fazendo com que esse amadurecimento venha ao longo do tempo. Porque a gente vê que tem muitas pessoas, né, que a gente costuma dizer que a cabeça é dura. A vida vai lá, ensina, aí apanha, mas não dá para se você. Tem experiência, mas não tem esse amadurecimento. Então essa nossa maturidade, ela não vem só com o tempo. Ela vem com o tempo, com as experiências e com o amadurecimento em cima dessas experiências. Ok? Pode passar, querido. De acordo com a responsável pela oficina, Érica de Oliveira, da Universidade Holística Internacional da Paz, ou de Paz, para se chegar a uma paz mundial, é necessário que cada ser humano, não são 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, não. Cada ser humano faça a sua parte, entrando em harmonia com o corpo, com a mente, o coração e o espírito. Aí que eu falei no início. Um tema tão falado, tão divulgado, tão comentado, tão estudado, mas nessa hora de nós colocarmos em prática e entrar em harmonia, é que nós muitas das vezes deixamos a desejar. Porque ela diz aqui que é a harmonia do corpo, da mente, do coração e do espírito. E muitas das vezes nós nos apegamos apenas a uma parte. Cuidamos do corpo, que é uma beleza. Vamos ao médico, fazemos academia, nadamos, corremos, fazemos um monte de coisa. Mas o nosso psicológico. Aí, e muitas das vezes as pessoas, alguns fazem até o contrário, se aproveita daquele corpo saradão que ele tem e em cima disso usa-se de violência. Porque ele está cuidando do corpo, mas não está cuidando da mente, do espírito, do coração. É verdade? Isso demonstra o quê? Que nós temos que, se nós queremos a paz mundial, é necessário que cada um
viva em harmonia com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração. E isso só vai acontecer nós, dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa convivência, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente, nós temos que viver em harmonia. Viver em harmonia não significa, nós vamos ver isso também, não significa que temos que ser santos, não podemos ter defeito nenhum. Se nós não tivéssemos defeito nenhum, nós não estaríamos aqui. Estaremos em outro patamar. Mas viver em harmonia é o quê? É você tomar essas más inclinações que nós ainda temos. Então nós temos que respirar, nós temos que nos controlar, nós temos que tentar fazer com que essa harmonia que nós temos possa passar para outra pessoa também. E isso é um pouco difícil, porque nem sempre o outro tem o mesmo pensamento que você. Tá? Então é necessário esse conjunto, né? Com essa palavra-chave que é a harmonia. Toda e qualquer ato de violência demonstra uma desarmonia. Toda e qualquer. Quando se há uma discussão no sentido de trocas de ideias, tudo bem. Mas se essa discussão parte para a violência física, para a violência verbal, aí já tem desarmonia, ou de ambas as partes, ou de uma só parte. Então, é necessário que a gente tenha essa harmonia. Afinal, o que é a paz? Vai passar aqui. A paz define-se por um estado de tranquilidade ou harmonia, conforme nós falamos, e pela ausência de conflitos ou violência, que pode ser experienciado na sua vida pessoal, profissional, em família, com amigos ou até mesmo globalmente. Então, para que essa paz mundial se faça necessário é que haja ausência de conflitos. E conflitos não é no sentido de ideias contrárias. Porque a ideia contrária, você tem um conflito de opinião, isso é válido, é muito importante. O que nós não podemos fazer é que essa troca de ideias, né, você pensa de um jeito, a outra pessoa pensa do outro. Tudo bem, ruim seria se todos nós pensássemos iguais. Não é verdade? Se todo mundo fosse igualzinho, ia ser chato a vida na cabeça. E a pessoa, eu olho aqui para o céu aqui, um monte de Alexandre. Vai ficar bom. Alexandre é uma pessoa que tem um monte de qualidade? Tem. Mas também tem os defeitos. Que o outro não tem qualidades que o Alexandre também não tem, o outro tem. E nessa troca, a gente vai convivendo em harmonia. Em harmonia. Então, esses conflitos, eles são importantes, mas eles não podem extrapolar. Através desses conflitos, virar uma violência. E se nós formos analisar a maioria dos conflitos, nós vamos ver, a maioria dos atos de violência, nós vamos ver que a maioria deles foi por coisas insignificantes. Um falou uma coisa, o outro falou outra, daqui a pouquinho estão vendo, estão brigando, se apontaram, uma discussão danada. Aí se parasse assim para pensar, por que a gente começou a brigar? Aí volta lá, vai ver que uma comida, não tinha sentido. Assim como nós vimos, infelizmente ainda tem na época ainda da política, das eleições, amizades que foram rompidas por causa de política. Um pensa uma coisa, o outro pensa outra, um é esquerda, o outro é direita, o outro não é nada. Começou a discussão, aí brigou, perdeu aquela amizade, aí vem a outra eleição, aqueles políticos que você brigou, botar os dois no mesmo partido, um é presidente, outro é vice, outro é outra coisa, do mesmo partido, você ficou brigado com uma pessoa, por quê? Porque dessa opinião diferente que você tinha, houve um conflito maior. Então é esse conflito que nós temos que evitar. E em
em todos os aspectos da nossa vida, tanto na nossa vida pessoal, dentro do nosso lar, principalmente dentro do nosso lar. Porque se nós somos pessoas violentas dentro do lado de fora nós vamos ser piores ainda. Porque se você não respeita sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, você vai respeitar alguém lá do teu lado de fora? Muito difícil. Se você é arrogante, se você fala palavras ásperas para aqueles que convivem com você, imagine que você não vai falar de uma pessoa que está do lado de fora da sua vida. Então, o primeiro lugar que nós temos que cultivar essa paz é no nosso interior. Nós temos que tomar essa violência íntima. Tomando essa violência íntima no nosso interior, nós vamos partir para o segundo local, que é a nossa família. A maioria hoje dos presos, dos presidiários, daqueles que cometeram delitos, a maioria, sem querer julgar, mas não tinham uma boa convivência. Lógico que tem toda regra é exceção, mas não tinham uma boa convivência. Então, dentro do lar é o primeiro local que nós temos que vivenciar essa paz. Na nossa vida profissional também, hoje em dia, com a escassez, né, de emprego, nós não podemos fazer disso motivo para pisar em ninguém, para passar por cima de ninguém, por causa de um cargo, por causa de um trabalho. Lá no serviço eu costumo dizer, né, quando tem essas discussões que é normal, aí eu costumo dizer, gente, o olho que tudo vê que é Deus, está lá em cima, lá vendo tudo. Não adianta você tentar passar por cima de alguém, você menosprezar, você fazer fofoca para conseguir um cargo. Porque se hoje você faz isso com alguém, amanhã Deus vai colocar alguém, que não seja eu, vai colocar alguém na mesma função que você está hoje para falar de você. E eu, particularmente, tenho uma teoria. Se eu fosse algum chefe que tivesse alguma empresa, tivesse algum, a gente chama de X9, né, no termo aí do serviço, tivesse algum X9, a primeira pessoa que tivesse um código, uma coisa que eu ia mandar embora, era o X9. Porque se ele entrega, o próprio companheiro do serviço, que trabalha com ele não sei quantos anos, quando chegar alguém superior a mim, ele vai me entregar também. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Não? Essa violência dentro do serviço. Né? E, por incrível que pareça, até dentro da casa espírita. Nós vimos aí lá no teatro, o pessoal do teatro, o exemplo. A menina, a atriz, Carla. A Carla se incomodou, ela quer a paz mundial, mas ela se incomodou porque só ela que estava lutando pela paz, o resto ninguém fazia nada. Aí veio a nossa outra atriz e falou, você está olhando o que os outros estão fazendo, por quê? Você está com a mente vazia, você não está trabalhando. Porque quando nós trabalhamos pela paz na prática, nós não temos tempo de ver a vida de ninguém. Você está trabalhando, você está ali. Então nós temos que tomar esse cuidado de cobrar do outro aquilo que realmente nós ainda não fazemos. E quantas pessoas se aborrecem lutando, entre aspas, pela paz mundial dentro da casa espírita, a primeira coisinha que tem, primeiro conflito, a pessoa sai do centro. A gente não pode deixar dessa forma. Tem uma frase que diz que quando alguém sai da casa espírita por causa de pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Porque se nós formos sair da casa espírita por causa de pessoas, nós não vamos ficar em casa espírita nenhuma, em nenhuma religião. Porque toda religião, toda casa espírita tem pessoas. Tem pessoas que não pensam como você. Tem pessoas que são chatas, tem pessoas que são preguiçosas, tem pessoas que são irritantes, tem pessoas... E muitas das vezes essas pessoas que são chatas, irritantes, é você também. Às vezes você é o chato, você é o irritante, você é o irritante. Então nós não podemos sair
alegando que fulano é assim, fulano é ciclano, é assado. Você tem que ir lá trabalhando, tentando se modificar e que o seu exemplo sirva para modificar aquela pessoa também. Tá legal? Só assim nós vamos conseguir essa paz. E a paz mundial, como diz aí, a paz global também, né, globalmente falando, que é a famosa diplomacia. Existem pessoas estudadas, né, que necessitam de estudos para serem diplomatas. Por quê? Por incrível que pareça, às vezes uma falazinha de um político, a gente vê hoje em dia isso direto. Quem entende mais um pouquinho de política aí sabe o que eu estou falando. Uma fala vira uma guerra mundial. Então nós temos que ter cuidado com o que nós vamos falar. Nós temos que ter cuidado quando nós saímos do nosso país e irmos para o país vizinho ou um país mais distante. Por quê? É outra convivência, é outra cultura. Aí chega lá, tu vê alguma coisa que tu não gosta, mas para eles é o costume deles. Então você tem que respeitar aquela maneira. E hoje em dia, o que nós, infelizmente, mais vemos são os políticos falando, né? Alguns deles, nem todos não podem generalizar, mas falando coisas que ofendem o outro país, o outro presidente, uma falta de diplomacia. E essa diplomacia ela é essencial, porque hoje em dia, todos nós, todos os países, um depende do outro. Aquele mais rico ao mais pobre. Tanto isso é verdade, quando tem a guerra, eu pensava assim quando eu era criança, não entendia nada disso. Uma guerra lá não sei aonde, mas não vai afetar aqui não. Aí daqui a pouquinho o preço do feijão, por exemplo, vai em cima. Mas por quê? Porque o Brasil importa o feijão lá daquele país, e como não faz guerra, não tem feijão, aumentou. Então hoje em dia é tudo globalizado. Mas tem que tomar cuidado com o que a gente vai falar, né? Mesmo que seja um país vizinho, mesmo que a gente ache que é muito certo, mas vamos tomar esse cuidado, porque uma falazinha nossa pode virar um conflito muito grande. Tá legal? Passou. A paz é o caminho. Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Aquele que domina os próprios sentidos conquistou o mundo inteiro e tornou-se parte harmoniosa da natureza. Então, para que essa paz, essa frase aqui, de Mahatma Gandhi, tá? Para que essa paz mundial se faz presente, é necessário que você pense antes de falar e antes de agir. Porque nós ainda não estamos no nível de sermos perfeitos, como eu falei no início. Mas nós podemos nos controlar, tentar controlar essa nossa violência íntima. Então, o que nós vamos fazer? Se pensarmos alguma coisa que achamos que vai virar uma violência, vai virar um conflito, nós vamos tentar dominar esse nosso pensamento. Se nós ainda não conseguimos dominar o pensamento, não tem importância. Vamos pensar, mas que esse pensamento fique só conosco. Porque se nós não controlarmos, a tendência é piorar. Porque quando você pensa, é uma coisa. Quando você pensa e você fala aquilo que você está pensando, aí você já piorou um pouquinho a situação. Porque nem tudo que a gente pensa, a gente pode falar. Ou, se falamos, estamos falando da maneira errada. Vamos supor que o nosso companheiro ali, a esposa dele, ela chega, vai sair, se arruma e pergunta para ele se essa roupa ficou bem? Aí ele olhou assim, não ficou legal. Ele pensou, não está legal, não combinou. Só que ele vai falar para ela assim, não, está horrível. Pô, Deus, acabou a noite toda. A noite não sei você, vou falar pela minha esposa.
estragou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela fica falando aquela coisa, você está louco daquela tragédia. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que pensar primeiro, né? E tentar tomar a nossa fala. Tomando a nossa fala, vamos tomar o nosso gesto, as nossas atitudes. A maioria dos acidentes, voltamos a falar do trânsito, que na minha opinião, é o local que acontece mais briga por coisa pequena. A maioria desses acidentes poderiam ser resolvidos através de uma conversa. Não há necessidade de violência física em nenhum acidente de trânsito. Mesmo a pessoa está errada. Se a pessoa está errada, existem as leis para punir. Não é você que vai ser a lei. Você que vai determinar o que tem que fazer com aquela pessoa. Você tem que bater, você tem que lixar, você tem que espancar. Existem leis. Uma vez eu estava indo para trabalhar, e aí fui dar ré e vi o carro que estava atrás, do fio mexendo no retrovisor. Aí eu nem reparei. Quando eu dei ré, vi o carro, aí quebrou a lanterna do carro, ele desceu todo, né? Valentão. E eu, graças a Deus, nem quando eu era jovem, obrigado. Eu só apanhava, não sabia brigar, eu só apanhava. Aí tá bom, chegava em casa, meu pai me ligava comigo, eu estava chorando, tem que voltar lá, eu vou voltar lá, eu vou apanhar 2 vezes. Aí eu não voltava. Aí eu desci e falei, pô, eu estou indo trabalhar agora. Não, mas tem que olhar na tela. Não, mas isso aí, fácil de resolver. Anota meu telefone aqui, ó, tira a chefe, tirar uma foto da minha identidade, anota meu telefone, vê lá quanto que é o negócio lá e me manda teu Pix que eu pago. Porcento para separado, né? Para a pessoa assim, tocar tem dinheiro, caramba, se for mais de 200 reais eu estou perdido. Mas graças a Deus era um pouquinho. Quer dizer, se eu desço do carro com o mesmo pensamento dele, aí está uma briga armada ali, e meu carro estava sozinho, tinha outras pessoas comigo, aí eu ia inflamar aquelas pessoas também, o cara ia inflamar o pessoal que estava com ele, então estava um conflito armado ali, uma coisa pouca, foi 100 reais, eu acho. Ele não comprou a lanterna toda, era só o espelho da frente, era barato. Mas isso por quê? Porque houve uma conversa, houve um diálogo. Todo conflito, toda violência, ela pode ser resolvida através da conversa, através do diálogo. Mas para que isso se faça presente, é necessário que alguém comece essa tentativa de harmonia, porque uma das piores coisas que existe na vida é um lar em desarmonia, um lar que só vive em brigas e discussões. É muito ruim. Então, para que isso não aconteça, é necessário que você pense antes de falar. Não é fazer o contrário, agir para depois falar, não. Tem pessoas que, nessas violências, ele já começa na agressão, depois vai conversar. Não, tem que ser o contrário, primeiro se conversa. Porque pode ser resolvido através desse diálogo, através desse entendimento. Né? Se não vamos partir para a violência, vamos partir para a justiça. Aí processa, faz tudo que a lei permite que você faça, mas sem usar de violência. Tá? O próximo, time, por favor. Medidas para difundir a cultura da paz no cotidiano. Isso aí são palavras da ONU, tá? Nesse livro, eu vou botar todos aí. Primeiro, para que nós possamos ter uma paz mundial, é necessário que cada indivíduo respeite a vida. Nós não vamos conseguir a paz mundial se nós não respeitarmos a vida. E um dos primeiros, se não o primeiro respeito à vida, é dizer não ao aborto. Porque quando nós cometemos o aborto, nós estamos tirando uma vida. E a situação de um filho que nasce e
E depois, porque ainda tem pessoas que contam, ainda tem que abortar, a criança fica com a mentezinha um pouco atrapalhada. Então vamos respeitar a vida. Vamos respeitar a vida é também você se cuidar do seu corpo, mas não esquecer que não é só o corpo. É o corpo, o coração, a mente, o espírito. É você se respeitar o seu limite, tanto o limite para o bem, quanto também o limite para as coisas erradas que nós cometemos. Como, por exemplo, a gula. Se alimentar-se é ótimo, é excelente. Comer é muito bom, mas tem que se ter o respeito. Quando você exagera, quando você não tem esse respeito ao tamanhozinho do seu estômago, você não está contribuindo para a paz do mundo. Aí tem pessoas que fazem bariátrica. Aí o estômago fica menor ainda, não é isso? O estômago fica menor ainda. Mas tem, por incrível que pareça, tem pessoas que fazem bariátrica e esquecem que fizeram bariátrica. Aí você leu ainda, você leu na minha intervenção, aí fica olhando e fala assim, meu Deus, a pessoa tem bariátrica, está com pena dessa. Então nós temos que respeitar a nossa vida. Nós temos que ter esse respeito. Rejeitar a violência. Então não basta você não ser violento. Necessário que você combata a violência. Não basta só você falar assim, eu sou contra a violência. Aí você passa ali na rua, o Antônio está picando o cachorro ali, surrando o cachorro, você fala, eu não sou violento. O Antônio está picando o cachorro dele, não, vai lá, tem que conversar, de boa. Antigamente se dizia muito isso, briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. O casal, o seu vizinho está se espancando, vai com a mulher todo dia. Você, não estou nem aí, estou na minha paz aqui, estou na minha casa. Não é bem assim. Vamos tentar ajudar de alguma forma. Vamos tentar ajudar. Liga para alguém, entra em contato, se não tiver coragem, conversa com alguém, com um parente. Mas não vamos ser coniventes com essa violência. Quantos casos existem ainda? De pessoas que são espancadas, a pessoa está olhando, passa direto como se não fosse com ela. Então não basta a gente falar assim, eu sou contra a violência. A gente tem que lutar. Lutar não é a luta corporal. Outra coisa também que nós fazemos de errado. Quantos de nós às vezes vai para uma passeata da paz e briga dentro do trem? Aí quando chega lá na passeata, está levantando a plaquinha da paz, mas já brigou dentro do trem no caminho para ir para a passeata da paz. Quantas pessoas vão na passeata da paz, saem de casa brigadas com a mãe, com o pai, com a esposa. Então tudo começa onde? Como eu falei no início, lá no nosso lar. Primeiro no nosso interior, depois no nosso lar. Tá? Ser generoso. Né? A generosidade é você se colocar no lugar do outro. Então nós temos que respeitar a vida, ser contra a violência, mas saber que o outro não pensa como nós. Então essa generosidade, ela tem que se fazer presente em você respeitar as limitações do outro. Porque a nossa atriz lá, a Carla, não estava fazendo. Ela queria que todo mundo fosse igual a ela. Mas não vai ser. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu não convivo com ela, né? Aí vocês vão mais para depois. Mas nem todo mundo é igual a ela, cada um tem um jeito. Mas essa generosidade tem que se fazer presente. Porque foi o que eu falei no início. Uma casa espírita que todo mundo pensa igualzinho, tem uma divergência, uma opinião diferente, alguma coisa está errada. Ou alguém está dominando tudo aí, não está deixando vocês darem a opinião de vocês. A tendência de dar errado é muito grande. Tem que ter essa divergência, essa troca de informação, um fala que é uma coisa, o outro que é outra, mas todos nós, todos vocês, no caso do céu, pensando sempre no objetivo da casa espírita, que é melhor para a casa espírita.
e vamos chegar no consenso onde a gente consegue resolver. Ouvir para compreender. E nós temos uma dificuldade imensa de ouvir o outro. Nós temos uma dificuldade danada de ouvir. E às vezes o outro não quer que a gente fale nada. Não quer a nossa opinião, não quer que a gente diga para ele que o Chico Xavier fez, que no livro do Espírito tal está escrito isso, que a reencarnação, ele não quer nada disso, ele só quer ser ouvido. E quantas pessoas que fazem atendimentos na Terra, que não dão essa oportunidade da pessoa falar o que ela está passando, o que ela está precisando. Porque quando a pessoa fala, ela já dá um sinal de que aquela violência que está no seu interior, aquela violência íntima, ela está querendo se modificar. Aquilo está fazendo mal para ela. Então ela quer compartilhar dali. Mas nós temos que ouvir. Porque só ouvindo que a gente vai compreender. Como que a gente vai ajudar se a gente não sabe o que o outro está sentindo? É a mesma coisa quando a gente vai ao médico, não fazendo crítica ao médico, mas muitos médicos a gente vai, mas não deixa nem de falar o que a gente tem. Aí passa um monte de exame, você está com o travado, tu vai exame do coração, exame do não sei o que, aí você sai e fala assim, não, minha unha é muito travada, tem nada a ver com o coração. Ah, por quê? O médico tem que te ouvir. Mas hoje em dia, infelizmente, também, o caos que a gente vive nos hospitais, tem médico que ouve, em particular ainda tem. Hoje mesmo eu fui no doutor Sérgio, no pediatra, excelente. Mas o médico ele tem que ouvir, ele tem que escutar o que o paciente tem. É a mesma coisa no atendimento fraterno. Se você não ouve, como você vai ajudar alguém se você não sabe o que a pessoa quer? É a mesma coisa no atendente. Lá no balcão você tem que chegar e falar aquilo que você quer. Se você for oferecer qualquer coisa, nem aquilo que ele quer. Aí tem uma história rapidinho que eu acho que está tendo de contar. Eu já contei até das outras vezes que eu vim aqui. O menininho, ele era levado na beça, muito levado. E ele vivia numa creche, e o diretor da creche viajou, colocou as pessoas lá para coordenar o trabalho. O garoto aprontou todas, bateu, xingou, riscou a parede, fez tudo. E ninguém sabia o que fazer com aquele garoto. Aí o diretor da creche voltou, como era uma pessoa mais experiente, falou, ó, o fulano de tal está aprontando todos, mandando ele chamar o pai dele, mandando ele fazer alguma coisa, ele não deu jeito, só o senhor mesmo. O rapaz foi lá conversar com ele, aí chamou o garotinho para conversar. Falou, a tia falado isso. Vamos fazer o seguinte, traz o seu pai aqui, para a gente conversar, para ver o que está acontecendo. Aí o garotinho falou assim, vou trazer sim. Mas quando ele sair da cadeia, que meu pai está preso, e não tem como eu trazer ele, só quando ele tiver liberdade dele. Aí o diretor ficou meio sem graça, falou assim, não esquece seu pai. Traz sua mãe é melhor, sua mãe está em casa, ele falou assim, não, trago minha mãe. Quando eu encontrar com ela, que ela saiu de casa, está morando na rua, aí quando eu encontrar com ela, eu pensava para mim aqui. O diretor olhou para o garotinho assim, para até ter levado, falou assim, meu filho, você quer saber uma coisa? Vai brincar, vai que depois a gente conversa. Ninguém chamou o menino para conversar, para saber a estrutura familiar dele, como que era a convivência dele dentro do lar, nem tinha essa convivência dentro do lar. Então faltou o quê? Ouvir. Então, para que nós possamos ter essa paz mundial, é necessário que a gente ouça as pessoas para poder compreender. Preservação do planeta. Importantíssimo. Para que nós possamos ter essa paz mundial, é necessário também que a gente cuide um pouco mais da nossa natureza. Infelizmente, isso não acontece. Se nós maltratamos os animais, e muitos deles são indefesos, o que nós não faremos com o ser humano? É muito triste a gente ver alguém maltratando os animais, só não maltratar de bater, de atropelar, nada disso não. Às vezes o nosso próprio animal dentro de casa, a gente deixa o bicho lá sem água, não tem fome. O bicho não fala. Ele não fala, estou com sede.
A gente vê quando o bicho está com sede, de casa, quando começa a chover, ele deve acabar toda a chuva mesmo. Onde eu trabalho, lá está muito grande, o espaço muito grande lá no serviço, então tem muito cachorro que vem lá dos Santos, passa de Badecia. Aí a gente vê lá qualquer comunidade que você coloca para eles numa vasilhinha, ou num copo descartável, ele vai lá e pega. Por quê? Porque tem ninguém cuidando. Então, se nós fizermos essa paz mundial, é necessário que a gente cuide desse planeta. E, por último, não menos importante, redescobrir a solidariedade. Ser solidário é respeitar o limite do outro, é se colocar no lugar do outro, é saber compreender o outro. Só assim nós vamos ter essa paz mundial, a partir do momento que nós domarmos a nossa violência íntima, a partir do momento que nós praticarmos a paz dentro dos nossos lares, e a coisa vai se expandindo. Mas não depende de mim, não depende de um, não depende do outro, depende de todos. Cada um fazendo a sua parte. E não importa que, se às vezes o outro não faz a parte dele, você faz a sua. Não vamos seguir o exemplo da nossa companheira ali, que graças a Deus no finalzinho, Cláudia conseguiu contornar a situação, senão a companheira ia abandonar a casa espírita por não ser solidária, por não saber compreender que o outro ainda não tem o mesmo pensamento, a mesma atitude que a dela. E ela querendo a paz dentro da casa espírita, causando uma desarmonia dentro da casa espírita. E para nós encerrarmos, agradecendo desde já a oportunidade, nós vamos declamar uma poesia de Fênix Faustino, que diz assim: paz no mundo. A paz no mundo começa dentro de mim, quando me aceito de corpo e alma e reconheço meus defeitos com paciência e calma. E em vez de me fragmentar em 1000 pedaços, eu me coloco inteiro no que penso, sinto e faço, passageiro no tempo e no espaço, sem nada para levar que possa me prender, sem medo de errar e com muita vontade de aprender. A paz do mundo começa entre nós, quando eu aceito o teu modo de ser, sem me opor ou resistir, e reconheço tuas virtudes, sem te invejar ou te retrair, e faço das nossas diferenças a base da nossa convivência, e em lugar de dividir em 1000 personagens, consigo ver-te inteiro, nu, real, sem nenhuma maquiagem, companheiros da mesma viagem, no processo de aprendizagem do que é ser gente. A paz do mundo começa quando as palavras se calam e os gestos se multiplicam, quando se reprime a vergonha e se expressa a ternura, quando se repudia a doença e se enaldece a cura, quando se combate a normalidade que virou loucura, e se estimula o desejo de melhorar a humanidade, de construir uma outra sociedade, com base numa outra relação, uma relação em que amar é a regra e não mais a exceção. Nós agradecemos ao nosso irmão Paulo da noite, os amigos espirituais, nossos pais, querido Mestre Jesus, pedimos a Ti que Tu possas envolver a cada irmão aqui presente, que nesse momento possam receber da espiritualidade os frutos benefacejos para o equilíbrio do seu corpo e do espírito. Tu possas envolver a esse irmão e cada célula desse momento possa receber, Senhor, o amparo necessário, que os frutos benefacejos penetrem em seus corpos, trazendo a paz, o equilíbrio, e que os nossos irmãos, ao recolherem esta paz nesse ambiente, levem para dentro de seus lares e lá possam repartir com seus familiares.
Quem rouba, Senhor, acaba. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, só temos a agradecer a presença de cada um e que Jesus possa acompanhá-los no retorno aos seus pais. Sigam em paz.